Essa festa era quando começavam a ser colhidos os primeiros frutos dos cereais. E aí o pessoal começava a fazer a festa das primícias, ou festa dos 50 dias. E nessa festa, o povo de Deus era chamado a se alegrar. A gente vê no versículo 11 e no versículo 11, né, desse contexto, a gente vê que o povo era chamado a se alegrar. Deus manda que o povo se alegrasse. Está escrito assim no versículo 11: alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor seu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Todas as pessoas eram chamadas para se alegrar na festa do Pentecostes. Tanto o levita que morava lá, quanto a pessoa estrangeira, que às vezes não era muito bem-vinda, né, no meio de alguns povos, mas Deus fazia com que o estrangeiro fosse acolhido. Também eram chamados os órfãos e as viúvas, que muitas vezes também eram discriminados, eram deixados, né, à margem da sociedade pelas dificuldades sociais, as dificuldades econômicas que eles tinham. Mas essas pessoas também eram chamadas para se alegrar, comemorando a festa das primícias, comemorando a festa do Pentecostes. Essas pessoas eram chamadas para se alegrar. Aí nós temos a terceira festa fixa, terceira grande festa do povo judeu, que era a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa da colheita. Essa festa, a gente vê lá em Deuteronômio 16, do versículo 13 até o 17, era a festa que comemorava com alegria o final da colheita, né? Colheu tudo, não só os cereais, tudo que era colhido, aí já começava a limpar, né, os lugares onde eram esmagados alguns tipos de frutas. E nessa festa o povo era chamado a se alegrar por 7 dias. Mas era uma alegria diferente, né? No versículo 14 a gente vê que Deus manda o povo se alegrar, de novo repete, né? Os escravos, as escravas, filhos e filhas, os levitas, o estrangeiro, órfão, viúva, todos eram chamados a se alegrar nessa festa dos tabernáculos, nessa festa da colheita. Só que o tipo de alegria nessa festa era um tipo de alegria diferente. A gente vê no Pentecostes, a alegria do povo era comemorando a Páscoa. Eram 7 semanas depois da Páscoa, 50 dias, o pessoal comemorava a alegria de ter sido liberto da escravidão. Já na festa dos tabernáculos, a alegria era tanto pelo sustento que Deus dava, né? O sustento que Deus, todo ano, renovava uma colheita boa, renovava o sustento para o povo dele, e a alegria também, porque eles estavam contemplando uma morada nova. Eles estavam contemplando um local novo onde eles iriam habitar. Tanto é que eles tinham que morar 7 dias em tendas. Nessa festa dos tabernáculos, o povo tinha que ficar 7 dias morando em tendas de ramos, e só depois disso que eles iriam para suas casas, né? Para os seus lugares de habitação normal. Por isso chamava festa dos tabernáculos. Então essas eram as 3 principais festas que tinha no povo de Deus no Antigo Testamento. E aí nós chegamos no Novo Testamento. Jesus Cristo fez uma promessa em João capítulo 14, João capítulo 12. Jesus falou: é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha, o Espírito de Deus venha para estar com vocês para sempre. Então depois que Jesus Cristo morreu na cruz, era Páscoa, né? Depois de 50 dias, cumpriu-se essa promessa de Jesus, o Espírito Santo veio, era dia de Pentecostes,
Está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Você vai achar essa narrativa de que a promessa de Jesus Cristo foi cumprida. A promessa dos profetas também foi cumprida, né? A promessa de que os filhos e filhas profetizariam, teriam sonhos, a promessa que está lá do profeta Joel. Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos terão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aqui a gente vê, nesse dia de Pentecostes aqui, em Atos capítulo 2, que Deus ele cumpre a promessa dele, de alegria para o coração de todo aquele que se entrega para ele, de todo aquele que passa pela Páscoa, vamos dizer assim. Jesus Cristo, ele fez uma obra muito semelhante a essas grandes festas do Velho Testamento. Jesus Cristo fez uma obra muito parecida com essas três grandes festas. É possível que Jesus tenha nascido na época da festa dos tabernáculos. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é uma data que foi colocada para a gente comemorar, mas é bem provável que Jesus tenha nascido na época da festa dos tabernáculos. A gente sabe disso pelo fato de João Batista, quando nasceu, foi descrito quem era o sacerdote, tinha toda uma descrição ali de Lucas e outros historiadores também, a gente vê que dá para saber quando João Batista nasceu. Jesus nasceu 6 meses depois, então a gente vê aí mais ou menos quando foi que Jesus nasceu. Jesus foi crucificado, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, exatamente na festa da Páscoa. Ele morreu na sexta da preparação e ressuscitou no domingo de Páscoa. E o Espírito Santo que Jesus prometeu desceu no dia de Pentecostes. Veio a ser derramado, como está aqui na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. Então, a participação de Jesus nas 3 festas é muito clara. Essas 3 festas têm uma grande importância para a sua vida, para a minha vida hoje. Essas 3 festas têm uma grande importância para a sua formação espiritual nos dias de hoje. Vamos pensar aí na festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a festa da libertação. Libertação do povo da escravidão. Todos nós nascemos em pecado. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos nós nascemos separados de Deus e um dia a gente precisa se encontrar com Ele e fazer as pazes com Deus. E isso a gente faz através de Jesus Cristo, confiando, se arrependendo dos pecados, tendo fé no sacrifício de Jesus Cristo e entrando para a família de Deus. Essa é a nossa Páscoa. Jesus Cristo derramou o sangue precioso dele, e todo aquele que receber esse sangue na sua vida é como se fosse, uma referência à festa da Páscoa do Velho Testamento. Então nós somos salvos da culpa, nós somos salvos e somos justificados, somos declarados justos por Deus. Então não tem mais culpa sobre a nossa vida, porque nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, que levou sobre o madeiro, levou sobre a cruz toda a nossa culpa, e agora nós temos essa libertação do pecado através de Jesus Cristo. Essa festa do Pentecostes, que é a festa também das primícias, do Velho Testamento, que foi o dia que o Espírito de Deus desceu sobre os seguidores de Jesus Cristo. A Bíblia fala, no capítulo 2 de Atos, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui a gente vê os seguidores de Jesus Cristo reunidos, orando, e o Espírito de Deus veio sobre eles. Por que eles estavam reunidos? Porque Jesus deu uma ordem para eles ficarem unidos até o Espírito de Deus vir sobre eles. E a promessa de Cristo se cumpriu. Eles foram cheios do Espírito Santo e na presença de muitas pessoas de diversas línguas, de diversas nações, eles começaram a falar das grandezas de Deus numa língua desconhecida. E aí verificou-se, através do texto aqui, que eles falaram mais de 18 línguas, pelo menos 18 línguas são mencionadas aqui, romanos, arábios, cretenses e tantos outros, que são mencionados aqui. Os seguidores de Jesus falavam nessas línguas as grandezas de Deus. Esse foi um evento que marcou a vinda do Espírito Santo sobre a igreja para nunca mais abandonar os seguidores de Cristo. Todo aquele que passou por essa Páscoa, todo aquele que foi libertado do pecado, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que nasceu de novo, essa pessoa recebe o Espírito de Deus para poder falar das grandezas de Deus, para poder caminhar na fé, para poder experimentar essas primeiras experiências com Deus, como diz Apocalipse, a gente pode falar do primeiro amor. A pessoa começa a caminhar com Deus, começa a ter as primeiras experiências com Cristo, através do dom do Espírito de Deus, que o apóstolo Pedro vai pregando aí, nesse capítulo 2 de Atos, por exemplo, ali no versículo, Atos 2, versículo 33, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Também versículo 38 e 39, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa do Espírito de Deus derramado começou aqui em Atos e continua até os dias de hoje, e vai continuar até quando Jesus Cristo voltar. E é para os nossos filhos, é para nós, é para todas as pessoas que vierem depois de nós, assim como a festa do Velho Testamento, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, era para a alegria de todas as pessoas, até das pessoas excluídas, que órfão, viúva, estrangeiro. O povo de Deus também, era chamado a celebrar, os filhos e as filhas, servos e servas, levitas. Hoje, a promessa também é para que se alegrem com o Espírito de Deus toda pessoa que se entregar para Jesus Cristo, independente se é de alguma linhagem judaica, se é de sangue real, se é nobre ou não é nobre, independente disso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o apóstolo Pedro diz aqui. Não importa o que você tenha feito, não importa quem você é, não importa quem você foi, o que importa é o nome de Jesus Cristo. Se você confessar esse nome como seu Senhor e Salvador, se você crê nele, no sacrifício dele, que ele levou sobre si as suas dores, ele levou sobre ele, os pecados, os seus pecados, a Bíblia fala que você vai ser salvo. E esse Espírito de Deus que desceu, que veio aqui sobre os seguidores de Jesus Cristo, nesse primeiro evento aqui, ele vai vir sobre você também. Ele vai vir sobre todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim como foi a alegria no Velho Testamento, a alegria é perfeita, é muito maior agora no Novo Testamento. Deus queria que o povo dele se alegrasse,
na festa do Pentecostes e na festa dos tabernáculos, e Deus quer que você se alegre hoje, nos dias de hoje, com o Espírito dele. O Espírito de Deus é capaz de nos dar essa alegria, mesmo em situações, difíceis da vida. O Espírito de Deus é poderoso para trazer alegria. Por isso que a gente tem essa proposta, do nome dessa mensagem de hoje, Pentecostes, alegria disponível para você. Que você encontre essa alegria no Espírito de Deus para a sua vida e para todas as pessoas que estiverem próximas de você também. E eu quero pensar um pouco também na festa dos tabernáculos, que era depois que a colheita estava pronta, depois que tudo foi colhido, tanto os cereais quanto todos os outros tipos de frutos e frutas. Essa festa dos tabernáculos era como se fosse a plenitude, a Páscoa, o Pentecostes, já tinha acontecido a festa, e essa festa dos tabernáculos era como se fosse a plenitude, já completou agora a colheita, e agora é só alegria, é festejar a morada nova, festejar o lugar novo para onde Deus está nos levando. De novo eu falo, Pentecostes foi a festa para comemorar a libertação, e o tabernáculos era a festa para comemorar o lugar para onde iriam, o lugar terra prometida, o lugar pleno, da onde Deus estava levando o povo dele. E eu quero falar essa palavra plenitude, Assim como o primeiro momento é a libertação, o segundo momento são as primícias, o terceiro momento é a plenitude. Então essa plenitude, ela leva a gente para outro nível. Jesus Cristo, ele liberta a gente do pecado. Jesus Cristo nos dá a primícia do Espírito de Deus. Por exemplo, os discípulos de Jesus andaram com Jesus por uns 3 anos, mas eles ainda não tinham a plenitude do Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles, está lá em João capítulo 20, versículo 19, Jesus soprou sobre eles o Espírito de Deus. Isso foi antes do Pentecostes. Evangelho de João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Então aqui nesse evento, Jesus entrou no lugar com as portas trancadas, os discípulos estavam com medo, porque o mestre tinha morrido, parecia que tudo tinha se acabado ali, e aí quando eles viram Jesus, eles se alegraram. Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então eles tinham essa primícia do Espírito Santo, é isso que eu quero transmitir para vocês. Eles foram libertos de um estilo de vida, e foram transformados, por seguidores de Jesus Cristo, receberam a primícia do Espírito de Deus, e depois, em Atos capítulo 2, eles receberam a plenitude do Espírito de Deus. Então eu gostaria que você pensasse nisso, assim como aquelas 3 festas tinham os seus 3 momentos, que a sua vida espiritual tem esses 3 momentos também, que você encontre o momento de libertação da sua vida, que você mudou de vida, abandonou o pecado e agora quer ler a Bíblia, quer viver para Deus, quer viver em comunhão com outras pessoas que tiveram essa mesma experiência, e que no segundo momento você passe por esse, entre aspas, esse Pentecostes, e você desfrute das primícias, que você desfrute do Espírito de Deus que é dado para você, e você se alegre por ser liberto do pecado, por ser uma pessoa nova, por estar buscando agora uma vida, um degrau a mais na vida espiritual. E esse terceiro momento é a plenitude.
Esse deve ser o objetivo para a sua vida. Assim como Jesus, ele, lá em João capítulo 1, né? Ele habitou entre nós, Jesus tabernaculou, né? Ele veio habitar entre nós. O povo de Deus, no passado, habitava em tabernáculos. Tudo isso era uma figura de alguma coisa maior que viria. Jesus veio, tabernaculou entre nós, né? Viveu como homem, e depois ele ressuscitou, e Jesus se tornou o primeiro dentre todos os ressuscitados para não morrer nunca mais. Tem toda uma história aí de que Jesus é a nossa primícia, e assim vai, mas é bastante coisa para a gente conversar sobre isso. Nesse momento a gente não vai para esse lado aí, mas eu quero que você entenda que essa festa do tabernáculo, ela te leva a se preparar para uma plenitude. A plenitude levou os discípulos a anunciar Jesus Cristo com toda a ousadia. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, estava se aquecendo na fogueira ali, Jesus estava sendo chicoteado, estava sendo judiado, e Pedro ficou com medo, né? Ele já tinha ali aquela experiência com Cristo, mas Pedro só criou coragem, ele só chegou a se entregar até a morte, né? Depois que ele recebeu o Espírito Santo lá em Atos 2, depois que todos eles receberam o Espírito de Deus e tiveram essa experiência poderosa, aí veio sobre eles aquilo que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Mas recebereis poder ao descer o Espírito de Deus sobre vós, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, toda Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos dessa plenitude. Eu queria que você pensasse aonde você está. Você já foi liberto do seu pecado? Você já nasceu de novo? Você já passou a sua Páscoa? Você já chegou ali na primícia? Já começou a desfrutar do amor de Deus? Já começou a desfrutar de experiências com Deus? Já começou a desfrutar de uma vida diferente da que você levava? Ou você já está nesse estágio da plenitude? Você já está se enchendo do Espírito Santo? Você já está amando a vida de santidade? Né? Como diz John Wesley, o Espírito de Deus está testemunhando no seu coração que você está perdoado, que você é filho de Deus. Como está lá em Gálatas capítulo 5, se a gente vive no Espírito, que a gente seja guiado pelo Espírito de Deus. O sinal, a grande marca de que a pessoa tem o Espírito de Deus, de que ela está andando na plenitude, não é o falar em línguas, né? Como está aqui em Atos capítulo 2, o falar em línguas foi aquele momento que o Espírito de Deus veio e falou das grandezas de Deus para aquelas 18, no mínimo 18 nacionalidades que estavam ali. Mas a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 12, que todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador são batizados no Espírito, independente de falar língua ou não. A língua diferente, a língua estranha, a língua estrangeira, ela é um dom, ela não é o sinal de que a pessoa tem o Espírito. O grande sinal de que a pessoa tem o Espírito de Deus é se ela tem o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se a pessoa tem amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se a pessoa tem esse fruto na vida dela, ela realmente tem o Espírito de Deus. Que você busque essa plenitude, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito. É como se você estivesse vivendo a festa dos tabernáculos. Você está vivendo um momento aqui nessa terra, mas você sabe que aqui não é a sua morada final. Você sabe que o seu lugar não é aqui. Aqui é um lugar de ramos, você está numa casa de ramos. Mas nós vamos morar numa mansão celestial, ruas de ouro, vários nomes que a Bíblia dá para o reino de Deus final. Nós temos que passar essas 3 experiências, a gente quer sugerir aqui, né? Você ser salvo do pecado, da culpa, da condenação do pecado, também você ser salvo do domínio do pecado, que aí você tem essa plenitude do Espírito, você agora é guiado pelo Espírito de Deus, você vive no Espírito de Deus e consegue dizer não para o pecado, e depois
a salvação completa, final, nós vamos ser salvos da presença do pecado. Temos esses 3 momentos muito claros, e que você encontre isso, para que você já esteja pronto, tanto para ir para a morada eterna, para a habitação celestial, quanto tendo o poder desse Espírito, poder do Espírito de Deus, para você poder testemunhar de Jesus para as pessoas, para você poder dizer para as pessoas: olha, arrependa-se do seu pecado, mude de vida, abandone isso que não vai levar a nada, abandone a sua vida de rebeldia contra Deus, de desprezo contra a obra de Deus, e agora se volte para Ele em santidade, se volte para Ele com alegria, com amor, querendo se separar do pecado, querendo fazer a vontade de Deus, como a gente diz na oração do Pai Nosso, né? A gente ora o Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra, mas na verdade que isso não seja só da boca para fora, que seja realmente um desejo que venha do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma coisa foram os discípulos receber o sopro de Jesus e Jesus falar: recebam o Espírito Santo. Outra coisa foi receber o poder do Espírito Santo, que está lá em Atos 1:8. Quando receberam o poder do Espírito Santo, aí sim foram testemunhas com poder, com vigor, e mesmo em face da morte, ninguém nem se importava. A gente vê lá no relato do livro de Atos, várias vezes os discípulos eram presos, apanhavam, e eles ficavam felizes por ter sido digno de sofrer pelo nome de Jesus. Gente, isso é surreal, isso é absurdo, né? Quem é que fica feliz porque apanhou? Mas eles tinham uma razão, eles tinham um objetivo, eles sabiam: aqui eu só estou num tabernáculo de ramos, eu estou numa festa dos 7 dias, vamos dizer assim. Agora eu estou me preparando para ir para o lugar certo, eu estou cheio do Espírito, agora eu passei por essas 3 fases, eu fui liberto, eu desfrutei da alegria de celebrar a minha libertação, e agora a minha alegria é a expectativa de ir para um lugar novo, é a expectativa de morar num lugar novo. Que você seja dominado por isso, que você se entregue para o Espírito. Hernandes Dias Lopes, um pregador que é muito bom aqui no Brasil, gosto de ouvir as mensagens dele, ele disse assim: uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter. Você tem que entender isso, você tem que saber onde você está. Você está no processo de libertação, você está já desfrutando das primícias da vida cristã, ou você já está na fase de plenitude, pronto para testemunhar, se enchendo do Espírito Santo todo dia, com a expectativa de ir morar no céu. Aonde você está? Você tem que descobrir isso. Deus quer que a gente se alegre com o Espírito dele. O Espírito dele está disponível para você, está disponível para mim. Basta você crer, basta você chamar, basta você dizer: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, me ajuda, Senhor, a viver para a tua glória. E agradece a salvação e vai para frente. A vida cristã, ela é crescimento. Quem não cresce na vida cristã fica para trás, porque a igreja é um exército que está marchando, e quem fica parado é a mesma coisa que ficar para trás. Você tem que acompanhar, você tem que crescer, e o crescimento vai por aí. Essas 3 festas do Velho Testamento, elas nos dão uma referência, elas são, como diz, né? Elas são uma sombra da grande realidade que Jesus veio cumprir, da grande realidade que Jesus veio fazer. Então eu espero que você seja abençoado com essa reflexão, com essa palavra, que você busque compreender realmente o que são essas 3 fases para a sua vida, que não seja algo só do conhecimento, mas que seja algo prático na sua vida, que você busque realmente saber se você nasceu de novo ou não, se você está desfrutando das alegrias de viver uma vida nova, e se você está se enchendo com o Espírito Santo de Deus todos os dias. Isso é super importante você descobrir para a sua vida, e eu espero que Deus te abençoe, espero que Deus te oriente, para que você não tenha dúvida alguma sobre a sua salvação, sobre a sua condição espiritual. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana,
E eu gostaria agora de fazer uma oração para a gente estar encerrando esse período aqui da mensagem, da reflexão. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar por esta noite, queremos agradecer porque hoje é o dia de Pentecostes, hoje é o dia que os primeiros discípulos tiveram a experiência com teu Espírito e assim abriu essa nova fase, Senhor, da graça, assim abriu esta época da igreja e nós te agradecemos porque todas as tuas promessas se cumprem e esperamos a grande promessa da volta de Jesus Cristo para nos levar realmente para o eterno lar, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque em Ti nós podemos confiar, te agradecemos porque o Teu Espírito nos traz o poder para viver uma vida vitoriosa e o poder para poder anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para este mundo, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre todos que estão assistindo, todos que vão ter acesso a essa publicação, que realmente o Senhor fale a cada coração e que cada um não fique só com essa pequena chama de fogo sobre a cabeça, mas que essa pessoa tenha o coração incendiado, Senhor, pela plenitude do Teu Espírito dentro dela, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por este privilégio, te agradecemos porque o Senhor abriu os nossos olhos, te agradecemos porque o Senhor nos chama para a Tua família. Que o Senhor abençoe, Pai, a nossa igreja, abençoe, Pai, todo o nosso concílio também, todo o Teu povo espalhado sobre esta terra, que realmente o Senhor, ó Deus, esteja fluindo através da Tua igreja. Muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso, obrigado pelos nossos irmãos aqui que ajudam nesse trabalho, que o Senhor abençoe cada um, Pai, que está aqui e os outros que estão longe também, que ajudam também, que a Tua bênção seja sobre eles. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor esteja salvando, Senhor, que o Senhor esteja derramando da Tua graça, em nome de Jesus.